Poucos sabem, mas quando a luz do empata encontra a escuridão do narcisista, algo profundo e invisível se move no universo psíquico. O que acontece neste encontro não é apenas um choque de personalidades, mas uma revelação cósmica que expõe a nudez da alma ferida. Este momento desencadeia um processo que Jung chamaria de retribuição arquetípica, onde forças invisíveis orquestram uma justiça que transcende nossa compreensão racional. Isso não é ensinado em terapias convencionais nem falado em círculos psicológicos populares. Fique até o final, porque os últimos minutos revelarão o segredo que pode transformar completamente sua percepção sobre relacionamentos tóxicos. Carl Jung documentou este fenômeno em seus estudos mais profundos sobre a sombra coletiva e individuação. Quando eu revelar o que realmente acontece no inconsciente do narcisista diante da presença empática, você entenderá por que tantas pessoas sentem essa energia estranha ao se afastarem de relacionamentos destrutivos. Você descobrirá os 3 sinais invisíveis da unção divina em ação, as 5 etapas do colapso narcísico interno e a verdade oculta sobre por que empatas são instrumentos de transformação universal. Ao final deste vídeo, vou revelar a frase exata que Jung usou para descrever esse fenômeno. Existe um território inexplorado na psique humana, onde habitam verdades que desafiam nossa compreensão ordinária da realidade. Jung dedicou décadas de sua vida investigando essas regiões sombrias da alma, e entre suas descobertas mais perturbadoras estava a observação de que certas dinâmicas relacionais ativam forças arquetípicas que operam além da consciência individual. O encontro entre o empata e o narcisista não é um acidente psicológico, mas uma encenação cósmica, onde papéis milenares são representados novamente. O empata carrega em sua essência algo que Jung identificou como a função transcendente, uma capacidade inata de conectar opostos e transformar energia psíquica através da compaixão genuína. Esta não é uma característica aprendida ou desenvolvida, mas uma marca arquetípica que ecoa através do tempo desde os primeiros curandeiros e xamãs da humanidade. Quando esta luz se manifesta autenticamente, ela não apenas ilumina, mas expõe. E é nesta exposição que o verdadeiro drama se desenrola. O narcisista, por sua vez, existe em um estado de fragmentação fundamental, uma condição que Jung descreveu como a identificação total com a persona, enquanto a sombra permanece violentamente reprimida. Esta estrutura psíquica cria uma realidade artificial, onde o ego inflado deve constantemente se alimentar de energia externa para manter sua ilusão de grandiosidade. Mas quando esta estrutura encontra a presença empática autêntica, algo inevitável acontece. A máscara começa a rachar. A presença do empata funciona como um espelho cósmico que reflete não a imagem que o narcisista projeta, mas a verdade nua de sua condição interna. Esta reflexão não é intencional por parte do empata, mas surge naturalmente de sua capacidade de ver além das camadas superficiais da personalidade. É como se a própria natureza da compaixão empática funcionasse como uma lente de raios X que penetra através de todas as defesas e máscaras, revelando a ferida primordial que o narcisista passa a vida inteira tentando esconder. Jung observou que quando estas duas forças arquetípicas se encontram, um processo de individuação forçada é iniciado no narcisista. Esta individuação não é buscada conscientemente, mas imposta pela própria natureza da realidade psíquica. A luz empática atua como um catalisador que acelera processos que normalmente levariam décadas para emergir. E é aqui que o aspecto mais misterioso deste fenômeno se revela. O que parece ser destruição é, na verdade, uma forma de cura cósmica. O primeiro sinal invisível desta unção divina em ação manifesta-se através daquilo que podemos chamar de colapso da projeção. O narcisista vive em um mundo onde sua realidade interna é constantemente projetada no ambiente externo. Ele vê inimigos onde há neutralidade, competição onde há cooperação, traição onde há honestidade. Mas a presença empática autêntica funciona como uma superfície que não aceita estas projeções. É como tentar colar algo em uma parede de teflon, simplesmente não gruda. Esta falha na capacidade de projetar cria uma crise existencial no narcisista. Sua principal ferramenta de navegação no mundo social subitamente para de funcionar.
É como se um navegador perdesse sua bússola em território desconhecido. A desorientação que se segue não é apenas psicológica, mas ontológica, uma questão fundamental de ser ou não ser. O segundo sinal manifesta-se como aquilo que Jung chamou de enantiodromia psíquica, a transformação de algo em seu oposto. A confiança artificial do narcisista começa a se transformar em dúvida genuína. Sua grandiosa autoimagem começa a revelar a inadequação profunda que sempre esteve ali, escondida nas sombras. Esta transformação não acontece gradualmente, mas em ondas súbitas de percepção que podem ser devastadoras. O narcisista experimenta momentos de clareza terrível, onde vê a si mesmo como realmente é, despido de todas as ilusões que construiu. Estes momentos são como relâmpagos que iluminam uma paisagem sombria, que ele sempre soube estar ali, mas que se recusava a olhar diretamente. A presença empática não causa estas revelações, mas sua energia compassiva cria um campo seguro, onde a verdade pode finalmente emergir. O terceiro sinal é o mais sutil, e talvez o mais profundo, a ativação do que Jung chamou de função inferior. No narcisista, esta função é sempre relacionada à vulnerabilidade genuína e à capacidade de receber amor sem condições. Durante toda a sua vida, ele desenvolveu estratégias elaboradas para evitar tocar nesta parte de si mesmo, pois ela representa tudo o que sua personalidade defensiva foi criada para proteger. A presença empática ressoa especificamente com esta função adormecida. É como se uma frequência específica fosse tocada que desperta algo que estava em sono profundo. O narcisista começa a experimentar sentimentos que há décadas não permitia que emergissem. Necessidade genuína, medo de abandono, desejo de conexão real. Estes sentimentos são simultaneamente curativos e aterrorizantes, pois representam tanto a possibilidade de cura quanto a completa dissolução da estrutura de personalidade que ele conhece. Jung entendeu que estas dinâmicas não são meramente psicológicas, mas participam de um drama cósmico maior. O empata serve como um instrumento de transformação que opera através do que ele chamou de sincronicidade, eventos significativos que transcendem a causalidade linear. A presença empática no caminho do narcisista não é coincidência, mas parte de um padrão maior que visa a cura e evolução da consciência. Esta perspectiva transforma completamente nossa compreensão sobre relacionamentos tóxicos. O que frequentemente é visto como vitimização torna-se uma forma de serviço espiritual. O empata não é apenas alguém que sofre nas mãos do narcisista, mas um agente de transformação cósmica que carrega uma função sagrada, mesmo quando não está consciente disso. No entanto, Jung também alertou sobre os perigos desta dinâmica. O empata pode facilmente ser consumido pelo processo se não mantiver sua própria integridade psíquica. A compaixão sem discernimento pode levar à identificação com o sofrimento alheio, criando um emaranhamento que impede tanto a cura do narcisista quanto o crescimento do empata. É necessário um delicado equilíbrio entre abertura compassiva e proteção psíquica. O processo de colapso narcísico que se segue ao encontro com a luz empática acontece em 5 etapas distintas, cada uma representando uma camada mais profunda da personalidade sendo desmantelada. A primeira etapa é a desestabilização da persona. As máscaras sociais que o narcisista usa com tanta maestria começam a escorregar. Ele perde a capacidade de manter a performance constante que sua sobrevivência psíquica exige. Esta desestabilização frequentemente se manifesta através de comportamentos cada vez mais extremos. O narcisista intensifica suas estratégias de controle, torna-se mais manipulativo, mais agressivo, mais desesperado em suas tentativas de restabelecer o equilíbrio antigo. É como assistir alguém tentando segurar areia nas mãos. Quanto mais força aplica, mais escapa entre os dedos. A segunda etapa envolve o que Jung chamou de inflação negativa, o oposto da grandiosa autoimagem anterior. O narcisista pode mergulhar em estados profundos de autodepreciação, sentindo-se completamente inadequado e sem valor. Esta não é uma humildade genuína, mas uma forma invertida da mesma dinâmica megalomaníaca anterior. Ele passa de se ver como superior a todos para se ver como inferior a todos. Durante esta fase, comportamentos autodestrutivos frequentemente emergem.
O narcisista pode sabotar relacionamentos, carreira, conquistas, qualquer coisa que represente a antiga estrutura de sua identidade. É como se ele estivesse inconscientemente destruindo as fundações de sua personalidade falsa para abrir espaço para algo novo nascer. A terceira etapa é caracterizada pela emergência do que Jung chamou de conteúdos sombrios. Memórias reprimidas, emoções negadas, aspectos rejeitados da personalidade começam a irromper na consciência. Esta é frequentemente a fase mais caótica e perigosa, pois o narcisista se confronta com partes de si mesmo que passou a vida inteira evitando. Sonhos perturbadores, ansiedade inexplicável, episódios de raiva desproporcional tornam-se comuns. O narcisista pode experimentar o que parece ser uma crise nervosa, mas que na verdade representa a psique tentando reintegrar partes fragmentadas de si mesma. A presença empática anterior funciona como um catalisador que acelera este processo de integração sombria. A quarta etapa envolve o confronto com a ferida primordial, o trauma original que deu origem à estrutura narcísica. Esta ferida frequentemente remonta à infância e envolve experiências de rejeição, abandono ou invalidação emocional profunda. O narcisista finalmente se permite sentir a dor que há tanto tempo nega, e esta experiência é simultaneamente devastadora e libertadora. Jung observou que este confronto com a ferida original é onde a verdadeira cura pode começar, mas também é onde muitos narcisistas recuam e tentam reconstruir suas defesas antigas. A tentação de retornar às estratégias familiares de sobrevivência é imensa, especialmente quando a dor se torna quase insuportável. A quinta e final etapa é a mais rara e representa uma verdadeira transformação. O narcisista que consegue atravessar as etapas anteriores sem fugir ou se destruir pode emergir com uma personalidade fundamentalmente diferente. Esta nova personalidade é construída sobre vulnerabilidade aceita em vez de força fingida, sobre conexão genuína em vez de manipulação, sobre amor próprio autêntico em vez de grandiosa compensação. No entanto, Jung enfatizou que esta transformação não é garantida e não depende inteiramente da vontade consciente. Fatores arquetípicos, timing cósmico e o que ele chamou de vontade dos deuses, todos desempenham papéis neste processo. O empata pode servir como catalisador, mas não pode forçar a transformação. Esta é uma lição crucial para aqueles que se encontram em relacionamentos com narcisistas. O sofrimento do empata nesta dinâmica não é sem propósito, mas também não deve ser romantizado. Jung compreendia que certas almas escolhem carregar fardos pesados não por masoquismo, mas por uma compulsão arquetípica para servir à evolução da consciência. No entanto, ele também alertava que este serviço deve ser consciente e escolhido, não imposto por codependência ou necessidade neurótica. A verdadeira unção do empata manifesta-se quando ele compreende seu papel sem se identificar completamente com ele. Ele pode oferecer sua luz sem se consumir no processo, pode manter compaixão sem perder discernimento, pode servir à transformação alheia sem sacrificar sua própria individuação. Esta é uma arte sutil que requer anos para ser dominada. Jung notou que empatas autênticos frequentemente passam por suas próprias crises de identidade ao se relacionarem com narcisistas. A intensidade da dinâmica pode despertar suas próprias sombras, tendências controladoras, necessidades de aprovação, fantasias de salvação. O empata que emerge transformado desta experiência frequentemente desenvolve uma compreensão profunda sobre as complexidades da natureza humana. A questão da responsabilidade moral nesta dinâmica é complexa e nuançada. O empata não é responsável pela cura do narcisista, mas também não é uma vítima passiva sem agência. Jung sugeria que cada pessoa atrai as experiências necessárias para seu próprio crescimento, mesmo quando estas experiências são dolorosas ou aparentemente destrutivas. Esta perspectiva não visa culpar a vítima, mas reconhecer que mesmo nas situações mais difíceis, existem oportunidades de crescimento e transformação. O empata que compreende esta dinâmica pode navegar relacionamentos tóxicos com maior sabedoria e proteção, sabendo quando oferecer compaixão e quando estabelecer limites firmes. A sincronicidade desempenha um papel crucial nestas dinâmicas.
Jung observou que pessoas significativas entram em nossas vidas precisamente quando estamos prontos para as lições que elas trazem. O encontro entre empata e narcisista frequentemente acontece em momentos de transição, quando ambos estão inconscientemente buscando crescimento, mesmo que de formas aparentemente opostas. O empata pode estar buscando aprender sobre limites, autopreservação e discernimento. O narcisista pode estar inconscientemente pronto para confrontar suas próprias ilusões e vulnerabilidades. O relacionamento serve como um laboratório onde ambos podem experimentar aspectos de si mesmos que de outra forma permaneceriam dormentes. Jung também explorou como estas dinâmicas refletem padrões culturais mais amplos. Ele via o narcisismo crescente como um sintoma de uma civilização que perdeu conexão com seus aspectos femininos receptivos e nutritivos. O empata representa uma tentativa da psique coletiva de restabelecer equilíbrio através da reintrodução de qualidades compassivas e intuitivas. Neste contexto, os relacionamentos entre empatas e narcisistas podem ser vistos como dramatizações microxômicas de tensões arquetípicas maiores. Cada relacionamento individual contribui para a cura ou perpetuação de padrões coletivos. Esta perspectiva dá significado cósmico a experiências que de outra forma poderiam parecer meramente pessoais ou acidentais. A cura do narcisista, quando acontece, raramente é linear ou permanente. Jung observou que a psique humana tem uma tendência natural a retornar a padrões familiares, especialmente sob estresse. O narcisista em processo de cura pode avançar e retroceder múltiplas vezes antes de estabelecer uma nova estabilidade psíquica. Esta realidade pode ser frustrante para empatas que esperam mudanças rápidas ou permanentes. Jung enfatizava a importância da paciência e compreensão sobre o tempo psicológico, que opera de forma muito diferente do tempo cronológico. Transformações profundas podem levar anos ou décadas para se consolidar completamente. O papel do inconsciente coletivo nesta dinâmica não pode ser subestimado. Jung acreditava que certas estruturas arquetípicas guiam os relacionamentos humanos de formas que transcendem a compreensão consciente. O empata e o narcisista podem estar representando papéis arquetípicos que ecoam através de milênios de experiência humana. Esta perspectiva adiciona uma dimensão transpessoal às experiências pessoais. O sofrimento individual conecta-se a padrões universais de dor e cura. A transformação pessoal contribui para a evolução da consciência coletiva. Esta compreensão pode oferecer consolo e significado para aqueles que passam por relacionamentos particularmente desafiadores. Jung também explorou como diferentes tipos de empatas respondem de forma distinta ao encontro com narcisistas. Empatas intuitivos podem ser mais sensíveis às nuances energéticas da transformação, enquanto empatas cognitivos podem focar mais nos padrões comportamentais. Empatas emocionais podem absorver excessivamente o sofrimento do narcisista, enquanto empatas físicos podem manifestar sintomas corporais em resposta à tensão psíquica. Compreender estas diferenças pode ajudar empatas a desenvolver estratégias de proteção mais eficazes. Cada tipo de empata precisa de abordagens diferentes para manter sua integridade enquanto navega relacionamentos complexos. Jung enfatizava a importância do autoconhecimento como a primeira linha de defesa contra influências psíquicas destrutivas. A questão do timing é crucial nestas dinâmicas. Jung observou que existe uma janela de oportunidade para transformação genuína, e esta janela pode se fechar se não for reconhecida e aproveitada. O empata sensível pode perceber quando esta janela se abre e quando se fecha, ajustando sua energia e envolvimento de acordo. Sinais de que a janela de transformação está aberta incluem momentos de vulnerabilidade genuína do narcisista, expressões espontâneas de remorso ou responsabilidade e disposição para buscar ajuda profissional sem coerção externa. Quando estes sinais estão ausentes, o empata sábio protege sua energia e estabelece limites mais firmes. A integração da sombra é um tema central no trabalho de Jung sobre transformação narcísica. O narcisista deve eventualmente confrontar e integrar aspectos de si mesmo que rejeitou, sua vulnerabilidade, imperfeição, necessidade de outros. Este processo é inerentemente destabilizador e requer grande coragem psicológica. O empata pode facilitar este processo através de sua presença não julgamental,
mas não pode fazê-lo pelo narcisista. A tentação de tentar salvar ou consertar o narcisista pode, na verdade, impedir sua integração sombria, privando-o da oportunidade de enfrentar sua própria responsabilidade na transformação. Jung enfatizava que a verdadeira compaixão às vezes requer permitir que outros experimentem as consequências naturais de suas escolhas. Proteger alguém excessivamente de seu próprio sofrimento pode privar essa pessoa de oportunidades cruciais de crescimento. Esta é uma lição particularmente difícil para empatas, que naturalmente querem aliviar a dor onde quer que a encontrem. A diferenciação entre compaixão e codependência torna-se crucial neste contexto. Compaixão genuína mantém clareza sobre limites e responsabilidades, enquanto codependência confunde identidades e responsabilidades. O empata em processo de individuação aprende a oferecer amor sem se perder no processo. A transformação do narcisista frequentemente envolve uma reorganização completa de valores e prioridades. Coisas que antes eram centrais, status, aparências, controle, podem perder sua importância, enquanto valores antes negligenciados, autenticidade, conexão, vulnerabilidade, emergem como novas prioridades. Esta reorganização pode ser desorientadora não apenas para o narcisista, mas para todos ao seu redor. Jung observou que mudanças profundas de personalidade frequentemente criam turbulência nos relacionamentos existentes. Pessoas que se relacionavam com a antiga versão do narcisista podem resistir ou sabotar suas tentativas de mudança. O empata que testemunha esta transformação pode precisar navegar reações complexas de família, amigos e colegas que preferiam a dinâmica anterior, mesmo que ela fosse disfuncional. O fenômeno da resistência coletiva à mudança individual reflete padrões sistêmicos mais amplos. Jung compreendia que sistemas familiares e sociais tendem a manter homeostase, mesmo quando essa homeostase é baseada em padrões unhealthy. O indivíduo que busca mudança genuína frequentemente enfrenta pressão sutil ou explícita para retornar aos padrões antigos. Esta realidade adiciona outra camada de complexidade à jornada de transformação. O narcisista em mudança não apenas luta contra seus próprios padrões internos, mas também contra expectativas e pressões externas. O empata que oferece apoio durante este processo pode encontrar-se também sendo pressionado por outros a abandonar ou desistir da pessoa em transformação. A coragem necessária para manter compaixão diante desta pressão coletiva é considerável. Jung sugeria que aqueles que escolhem apoiar a transformação genuína de outros devem estar preparados para enfrentar isolamento e incompreensão. Esta é uma das razões pelas quais a jornada empática frequentemente é solitária e requer grande fortaleza interior. A cura arquetípica que Jung descreveu não se limita aos indivíduos envolvidos, mas se estende através de gerações e sistemas. Quando um narcisista genuinamente se transforma, padrões familiares que podem ter persistido por décadas ou séculos podem ser quebrados. Esta cura geracional é um dos aspectos mais profundos e duradouros do trabalho empático. Filhos de narcisistas que testemunham a transformação genuína de um pai podem crescer com modelos completamente diferentes de relacionamento e autenticidade. Padrões de trauma que poderiam ter sido transmitidos para futuras gerações podem ser interrompidos e curados. Esta perspectiva dá significado transpessoal ao sofrimento pessoal envolvido nestas dinâmicas. Jung também explorou como a transformação narcísica pode despertar dons e capacidades adormecidas. O narcisista que aprende a canalizar sua energia de forma construtiva frequentemente descobre talentos criativos, capacidades empáticas ou insights espirituais que estavam bloqueados por sua estrutura defensiva anterior. A energia que antes era usada para manter máscaras e defesas pode ser liberada para propósitos mais elevados. Esta descoberta de potencial adormecido frequentemente surpreende tanto o próprio narcisista quanto aqueles ao seu redor. Pessoas que pareciam incapazes de crescimento genuíno podem emergir com capacidades notáveis para contribuição criativa e liderança autêntica. Jung via estas transformações como evidência do potencial inerente para crescimento que existe em todos os seres humanos, mesmo naqueles que parecem mais resistentes à mudança. A questão da fé torna-se central nestas dinâmicas. O empata deve manter fé na possibilidade de transformação, mesmo quando evidências externas sugerem o contrário. Esta fé não é ingenuidade,
mas uma compreensão profunda sobre a natureza da psique humana e seu potencial para a mudança. Jung diferenciava entre fé cega e fé informada, a segunda sendo baseada em compreensão sobre processos psicológicos profundos. Manter esta fé informada enquanto estabelece limites práticos é uma arte delicada. O empata maduro aprende a honrar o potencial de transformação em outros sem sacrificar sua própria segurança e bem-estar. Esta é uma das lições mais importantes que emerge destas dinâmicas complexas. O papel dos sonhos e símbolos nestas transformações é significativo. Jung observou que períodos de mudança psicológica profunda frequentemente são acompanhados por sonhos vívidos e simbolismo emergente. Tanto empatas quanto narcisistas em processo de mudança podem experimentar sonhos que refletem a reorganização psíquica em andamento. Prestar atenção a estes elementos simbólicos pode oferecer orientação valiosa sobre o timing e natureza das transformações em curso. Símbolos de morte e renascimento, jornadas através de paisagens sombrias, encontros com figuras sábias ou ameaçadoras. Todos podem refletir aspectos do processo de individuação sendo vivenciado. Jung enfatizava que a transformação genuína sempre envolve uma forma de morte psicológica, a morte da antiga personalidade e o nascimento de uma nova. Esta morte simbólica pode ser aterrorizante para o narcisista, que se identifica intensamente com sua imagem construída. O empata que compreende este processo pode oferecer presença estável durante os períodos mais caóticos da transformação. A sabedoria ancestral presente em muitas tradições espirituais ecoa as observações de Jung sobre estas dinâmicas. Conceitos como karma, dharma e lições da alma oferecem frameworks para compreender por que certas pessoas entram em nossas vidas e que propósitos seus relacionamentos servem. Jung integrou muitas destas perspectivas em sua psicologia analítica. Esta integração de sabedoria espiritual e psicológica oferece uma abordagem mais holística para compreender relacionamentos desafiadores. Em vez de ver-se meramente como vítima ou salvador, o empata pode reconhecer seu papel em um drama cósmico maior, onde cada experiência contribui para a evolução e cura. A prática da presença consciente torna-se essencial para navegar estas dinâmicas com sabedoria. Jung enfatizava a importância de manter consciência tanto dos próprios estados internos quanto das energias arquetípicas em movimento. Esta presença consciente permite respostas mais hábeis e menos reativas aos desafios que surgem. Técnicas como meditação, journaling, análise de sonhos e diálogo com aspectos internos podem ajudar empatas a manter esta consciência expandida. Jung via estas práticas não como luxos espirituais, mas como necessidades práticas para aqueles que trabalham com energias psíquicas intensas. O desenvolvimento de uma relação consciente com o que Jung chamou de self, o centro organizador da psique que transcende o ego, é crucial para empatas que trabalham com transformação. Esta conexão oferece uma fonte de sabedoria e fortaleza que vai além da personalidade consciente e pode guiar decisões difíceis sobre quando envolver-se e quando retirar-se. A diferenciação entre ego e self torna-se especialmente importante quando se trata de motivações para ajudar outros. Ajuda motivada pelo ego frequentemente busca reconhecimento, validação ou sensação de superioridade, enquanto ajuda motivada pelo self surge de compaixão genuína e sabedoria transpessoal. Jung enfatizava que apenas a segunda forma de ajuda é verdadeiramente curativa. Esta distinção pode ser difícil de discernir, especialmente em situações emocionalmente intensas. O empata comprometido com crescimento genuíno deve constantemente examinar suas motivações e estar disposto a retirar-se quando percebe que sua presença pode estar servindo necessidades egóicas em vez de propósitos maiores. A questão do perdão nestas dinâmicas é complexa e multifacetada. Jung distinguia entre perdão prematuro, que pode impedir processamento necessário de feridas, e perdão maduro, que emerge naturalmente após integração completa da experiência. O empata pode precisar atravessar raiva, mágoa e desilusão antes de chegar a perdão genuíno. Este processo de perdão não é linear e pode incluir múltiplas camadas de compreensão e liberação. Jung observou que perdão verdadeiro frequentemente inclui perdoar-se por permitir certas dinâmicas, bem como perdoar o outro
por seus comportamentos ferindo. Esta autocompaixão é frequentemente mais difícil para empatas do que perdoar outros. A compreensão sobre ciclos de ferida e cura também informa estas dinâmicas. Jung observou que indivíduos frequentemente recriam dinâmicas familiares não resolvidas até que encontrem cura ou integração. O empata que reconhece estes padrões pode navegar relacionamentos com maior sabedoria sobre o que pode e não pode ser mudado através de amor e compaixão apenas. Esta recognição não leva ao cinismo, mas a uma forma de compaixão mais madura que honra tanto o potencial quanto as limitações de cada situação. O empata experiente aprende quando oferecer energia transformadora e quando simplesmente manter espaço compassivo, sem tentar mudar outcomes. O legado destas experiências frequentemente se estende muito além dos relacionamentos originais. Empatas que navegam transformações narcísicas successfully frequentemente emergem com capacidades expandidas para discernimento, compaixão e liderança espiritual. Estas capacidades podem então ser oferecidas a outros que enfrentam dinâmicas similares. Jung via este tipo de crescimento através do sofrimento como uma forma de iniciação, um processo através do qual indivíduos desenvolvem sabedoria e capacidades que não poderiam ser adquiridas de outra forma. Esta perspectiva não romantiza o sofrimento, mas reconhece seu potencial transformador, quando navegado with consciência e apoio adequado. A construção de comunidades de apoio para aqueles que passam por estas experiências torna-se crucial. Jung observou que transformação profunda raramente acontece em isolamento e que conexão com outros que compreenderam a jornada pode ser essencial para a integração successful. Empatas que encontram comunidade podem manter perspectiva e evitar armadilhas comuns de isolamento ou martírio. Estas comunidades podem oferecer validação para experiências que frequentemente são mal compreendidas pela cultura mainstream. Elas também podem providenciar espelhos realísticos que ajudam empatas a manter accountability sobre suas próprias sombras e padrões unconscious. O timing para desengajamento de relacionamentos tóxicos é uma arte que requer tanto intuição quanto discernimento racional. Jung observou que existe um momento natural quando a energia transformadora foi oferecida completamente e quando permanecer engajado pode, na verdade, impedir o crescimento de ambas as partes. Reconhecer este momento requer sensibilidade refinada e coragem para agir sobre insights intuitivos. Sinais de que o tempo para desengajamento chegou podem incluir repetição de ciclos sem evolução aparente, deterioração da própria saúde física ou mental do empata, ou sensação intuitiva de que a missão está completa. Jung enfatizava que saber quando soltar pode ser tão importante quanto saber quando engajar-se. O processo de desengajamento itself pode ser uma forma de ensino e cura. Quando feito with amor e clareza em vez de raiva ou resentment, pode oferecer lições valiosas sobre consequências naturais e responsabilidade pessoal. O empata que se retira compassivamente modela self-respect e boundaries healthy. A integração de experiências com narcisistas frequentemente leva a uma reorganização completa de values e priorities para empatas também. Lessons sobre self-care, boundaries, discernment e spiritual protection podem fundamentalmente alterar how empatas navigation todos os relationships futuros. Esta integração pode levar anos para completar-se totalmente. Jung observou que experiências intensas de transformação frequentemente criam what he chamou de personalidade número 2, uma versão mais integrada e sábia do self que emerge através de trials significativos. Esta personalidade carries wisdom que pode ser shared with others enfrentando challenges similares. A responsibility que vem with esta wisdom é considerável. Empatas que emergiram de relacionamentos transformadores com narcisistas frequentemente encontram-se em positions para guide others, através de experiências similares. Esta guidance deve ser offered with humility e recognition de que cada journey é único. O mistério final destas dinâmicas permanece beyond complete rational understanding. Jung reconheceu que forças arquetípicas operam através de dimensions que transcendem causality linear e logical analysis. Este mistério não diminui o value of psychological understanding, mas adiciona uma dimension de awe e reverence para processos que connect individual experience to cosmic patterns.
Esta perspectiva convida empatas a maintain what Buddhists call don't know mind, uma openness para mystery que prevents rigid conclusions sobre meaning and purpose. Esta openness allows para continued growth e discovery mesmo após experiências que parecem ter taught suas lições principais. A frase exata que Jung usou para descrever este fenômeno foi "a synchronized dance of wounded healers in the cosmic theater of transformation". Estas palavras capturam a essência de como empatas e narcisistas serve each other in ways que transcend individual understanding, cada oferecendo exactly what o other needs para a próxima stage de evolution, mesmo quando essa oferenda vem através de pain e challenge. Esta dance não é punishment ou reward, mas participation na ongoing creation e healing do mundo. Cada empata que navigation estas waters with wisdom contributes para a collective evolution of consciousness. Cada narcisista que finds genuine healing breaks patterns que might otherwise continue para generations. When we recognize ourselves as participants in this cosmic drama, rather than merely personal victims or heroes, nossa perspective shifts from survival para service, from endurance para empowerment. We become conscious collaborators with forces que seek healing e wholeness through every interaction, every relationship, every moment of authentic connection. Esta recognition transforms suffering into purpose, isolation into connection, confusion into wisdom. It offers a framework grand enough para hold paradox de love e limits, compassion e protection, engagement e detachment. Through esta lens, even nossa most challenging relationships become opportunities para contribute something meaningful para ongoing healing of nossa world. If you found yourself nodding along para any part desta exploration, if algo resonated in corners de sua soul que you rarely allow light para reach, please take a moment para honor that recognition. Like this video se estas palabras touched something real within you. Comment below sharing how estas insights might apply para your own journey with relationships que challenge e transform. Share esta message with someone who might benefit from understanding that their struggles with difficult people serve purposes greater than individual pain. Subscribe para more explorations into the mysterious terrain onde psychology meets spirituality, onde individual experience connects para universal patterns, onde wisdom emerges from wounds transformed by love. Remember que esta journey não termina when you click away from esta tela ou when você fecha seu telefone. These understandings about the empata narcisista dynamic continue working dentro de você at levels beyond conscious awareness. Jung believed que once certain truths penetrate nossa psyche, elas begin reorganizing nossa entire relationship with reality. You may find yourself noticing patterns in relationships que previously seemed random or confusing. You might discover strength para establish boundaries onde previously você felt powerless. Most importantly, você may begin para recognize sua própria participation in cosmic forces que work através de human connection para heal e transform. The ripple effects destas insights extend far beyond romantic relationships. Jung observed que when we truly understand how projection and shadow work in one area de nossa life, essa understanding inevitably spreads para every other domain. Your relationship with family members, friends, colleagues, even strangers on the street begins para shift as você recognize the unconscious dances que everyone participates in. You become less reactive e more responsive, less judgmental e more curious about what drives human behavior at its deepest levels. This expanded awareness creates what Jung called the transcendent function, uma capacity para hold paradox, sem needing para resolve tudo into simple categories of good ou bad, victim ou perpetrator, healthy ou toxic. Life reveals itself as infinitely more complex and mysterious than nossa rational minds prefer. This complexity becomes a source of wonder rather than anxiety. When você learn para trust the underlying intelligence que orchestrates even the most difficult experiences. Consider how many empatas spend years feeling guilty about their attraction para difficult people, wondering se há something wrong with them que draws narcisistas into their orbit. But from Jung's perspective, this pattern reflects the psyche's wisdom in seeking exactly the experiences necesarias para growth. The empata who learns para set boundaries through relationship with a narcisista develops capabilities que serve them throughout toda sua vida.
The narcisista who encounters genuine compassion through an empata may experience their first taste of unconditional love. Neither person planned these outcomes consciously. Both may have entered the relationship with entirely different intentions, perhaps seeking validation, security, excitement, or simply companionship. But the unconscious has its propria agenda. Essa agenda consistently moves toward healing a wholeness, mesmo quando the path appears destructive from limited perspectives. This understanding doesn't minimize the real pain that occurs in these relationships. Jung never suggested that we should seek suffering. You remain in harmful situations because ela serves some higher purpose. Rather, ele encouraged us para extract maximum learning and growth from whatever experiences vida presents, então move forward with greater wisdom. The empata who stays trapped in endless cycles of hoping para change a narcisista has missed the lesson about personal boundaries, self-respect. The narcissista who continues manipulating others without ever examining their propria behavior remains stuck in patterns that prevent genuine fulfillment. The art lies in knowing quando para engage e quando para withdraw, quando para offer compassion e quando para maintain distance, quando para hope para change, e quando para accept reality as it is. These decisions cannot be made through rigid rules or external advice, but only through development of what Jung called active imagination, a capacity para dialogue with the deeper wisdom that resides beyond ego consciousness. Active imagination involves learning para quiet the chattering mind, e listen para subtler voices dentro de nós. The voice que knows when someone is lying, the voice que senses danger before logical evidence appears, the voice que recognizes authentic transformation versus superficial performance. Empaths naturally have access para these intuitive channels, but many have learned para doubt or override their inner knowing in favor of what seems more rational or socially acceptable. Reclaiming trust in intuitive wisdom becomes essential para anyone who works with the psychological energies que narcisistas carry. This trust doesn't mean abandoning critical thinking, but rather integrating rational analysis with deeper forms of knowing. The empata who can sense when a narcisista is genuinely ready para change versus when eles are simply performing will make very different choices about how para respond. Jung also emphasized que the capacity para transform others is directly related para nossa própria level of integration e healing. The empata who has done deep work on their propria shadows, traumas, and unconscious patterns becomes a much more effective catalyst para transformation in others. Conversely, the empata who remains unconscious of their propria wounds may inadvertently enable destructive patterns rather than facilitating growth. This principle explains por qué some empatas seem para attract narcisista após narcisista in endless repetitive cycles, while others navigate these relationships with skill and emerge stronger. The difference lies not in luck or circumstances, but in the degree of self-awareness and internal development cada person has achieved. The universe consistently offers us exactly the relationships necesarias para nossa next level of growth. Quando we're ready para deeper lessons, more challenging teachers appear. From this perspective, the narcisista serves as a kind of advanced spiritual teacher, albeit an unconscious one. Eles present exactly the challenges que push empatas para develop qualities eles might never have discovered otherwise. Fierce self-protection, discerning compassion, unshakable self-worth, a spiritual authority que doesn't depend on external validation. These are precisely the qualities que many empatas lack when eles first encounter narcissistic dynamics. The narcisista, meanwhile, encounters the empata, a reflection of possibilities eles have long forgotten. The capacity para genuine connection, vulnerability without shame, love that doesn't demand performance, acceptance que isn't conditional on meeting impossible standards. For many narcissistas, the empata represents their first glimpse of what authentic relationship might look like. But this mutual teaching only occurs when both parties remain conscious of the larger dynamics at play. When either person becomes completely identified with their role, empata as victim, narcissista as perpetrator, the learning stops, the relationship becomes merely repetitive cycling through familiar patterns. Growth requires what Jung called holding the tension of opposites, remaining aware of both the human drama and the archetypal forces operating through that drama.
The most profound transformations occur when this archetypal awareness becomes shared between both people. Imagine a narcissista who begins to recognize their propria patterns, and an empata who simultaneously develops healthy boundaries. Instead of the usual power struggle, a different kind of dance becomes possible, one where both people consciously collaborate in each other's healing while maintaining their own integrity. These conscious collaborations are rare, but when ELAS occur, ELAS demonstrate the highest potential of human relationship. Both people transcend their original patterns and discover entirely new ways of being with each other. The narcissista learns genuine vulnerability, the empata learns empowered compassion. Neither sacrifices their essential nature, but both evolve beyond the limitations that originally defined them. Jung believed that relationships of this depth were possible because human beings are fundamentally designed for a mutual transformation. Nossa psyches naturally seek completion through encounter with others who carry qualities we lack. The challenge lies in learning to receive these gifts, sem losing ourselves in the process, e para offer nossa própria gifts, sem demanding specific responses. This reciprocal gifting becomes especially powerful quando it moves beyond the personal level para serve broader healing. The empata who has learned para maintain boundaries while offering love becomes capable of facilitating healing in many other relationships. The narcissista who has integrated their shadow learned genuine intimacy becomes capable of leadership who serves rather than exploits. Both contribute para collective evolution in ways that ripple far beyond their original encounter. The children of such transformed individuals inherit entirely different templates para relationship. Generational patterns of codependency, manipulation, and emotional volatility can be replaced by models of conscious communication, healthy boundaries, and authentic intimacy. This generational healing may be the most significant contribution that these difficult relationships make para the world. Jung frequently emphasized that individual healing is never merely individual. It always serves the larger web of connection that binds all life together. Every empata who learns para love without losing themselves contributes para collective templates of empowered compassion. Every narcissista who genuinely transforms adds para collective possibilities of leadership que serves rather than dominates. This perspective transforms our understanding of suffering from meaningless punishment para meaningful initiation. The pain that occurs in these relationships becomes a kind of spiritual labor, difficult work that births new possibilities for human connection. When we can see nossa own relationship struggles as participation in this larger creative process, even the most difficult experiences become bearable because ELAS serve purposes beyond personal happiness. Of course, maintaining this expanded perspective requires tremendous spiritual maturity. It's natural para focus on immediate pain and injustice when we're in the middle of traumatic relationship dynamics. Jung never suggested that people should bypass their human emotions in favor of spiritual understanding. Rather, Ellie encouraged full engagement with emotional reality while simultaneously cultivating awareness of larger patterns and meanings. This dual awareness, feeling everything while seeing everything, represents one of the highest achievements of psychological development. It allows us para respond para life's challenges with both full humanity and transcendent wisdom. We can feel rage about betrayal while understanding the archetypal forces that created the situation. We can grieve losses while recognizing growth opportunities. We can protect ourselves while maintaining compassion para those who have hurt us. The integration of these seemingly contradictory responses requires what Jung called the union of opposites, a psychological achievement that goes beyond simple balance para create entirely new ways of being. This union doesn't eliminate conflict, but transforms conflict from destructive opposition para creative tension that generates novel possibilities. Many empatas discover that their most painful relationships with narcissistas ultimately lead para this kind of psychological integration. Elas are forced para develop qualities elas never knew elas possessed. Strength alongside sensitivity, wisdom alongside compassion, self-protection alongside service para others. These qualities don't replace their natural empathic gifts, but complete them, creating wholeness on previously there was only partial expression. Similarly, narcissistas who genuinely engage with transformation through encounter with empathic love
often discover aspects of themselves who had been completely buried. Genuine humility, capacity para receiving care, ability para admitting mistakes without collapse of identity. These discoveries don't eliminate their natural confidence and charisma, but ground these qualities in authentic self-knowledge rather than defensive compensation. The resulting personalities in both cases are far richer and more complex than either the original empata ou narcisista. Jung called this achievement individuation, the development of única, integrated personality that transcends social roles and psychological categories. Individuation represents the highest goal of human development. It frequently requires exactly the kind of challenging relationships que empatas and narcisistas provide para each other. This understanding reframes the entire question of whether para stay or go in difficult relationships. Instead of asking whether a relationship is healthy or toxic, we might ask whether it is still serving individuation para both people involved. A relationship that has become merely repetitive recycling of old patterns serves no one, regardless of how much love remains. But a relationship onde both people continue para grow and challenge each other, para greater authenticity, serves individuation, even quando it is painful or difficult. The discernment required para make this distinction cannot be learned from books or advice from others. It emerges only through deep intimacy with nossa propria psychological processes, the honest examination of whether we are growing or merely suffering. Jung emphasized that this kind of self-examination requires brutal honesty about nossa propria motivations, fears, and unconscious patterns. Many empatas discover, through this examination, que elas have been addicted para the intensity and drama of narcissistic relationships, rather than genuinely seeking growth. The adrenaline of constant crisis, the satisfaction of being needed, the identity of being the good person in relationship with the bad person, all of these can become unconscious rewards que keep empatas trapped in cycles elas consciously want para escape. Similarly, many narcissistas must confront their addiction para the attention, validation, the energy que empatas provide. The consistent mirroring, the willingness para excuse behavior, the bottomless well of forgiveness. These responses can become a drug that prevents narcissistas from developing internal sources of self-worth and regulation. Breaking these unconscious addictions requires the same kind of honesty and commitment that any recovery process demands. Both empatas and narcissistas must learn para tolerate the discomfort of not having their familiar emotional needs met through the relationship. This discomfort is often the beginning of genuine growth, as it forces both people para develop internal resources elas previously sought from each other. The withdrawal from these emotional addictions can be as challenging as withdrawal from chemical substances. Empatas may experience profound emptiness when elas are no longer needed as saviors. Narcissistas may face devastating collapse cuando elas can no longer extract energy from others. Both must learn para sit with these difficult states, some immediately seeking relief through return para old patterns. Jung observed that this kind of psychological withdrawal is actually a sign that healing is beginning. The discomfort indicates that the psyche is reorganizing itself around new patterns that don't depend on external sources for essential needs. This reorganization is necessarily painful because it involves letting go of familiar ways of being, even quando those ways were ultimately destructive. Support during these transition periods becomes crucial. Jung emphasized that individuation rarely occurs in isolation, and that community of understanding others can make the difference between successful transformation and regression para old patterns. For empatas, this might mean connecting with others who have learned para love without losing themselves. For narcissistas, this might mean finding mentors who model authentic confidence without manipulation. The quality of support matters tremendously. Well-meaning friends who encourage empatas para simply leave toxic relationships without understanding the deeper dynamics may inadvertently prevent the learning that those relationships offer. Similarly, advisors who tell narcissistas para simply think more positively miss the profound shadow work that genuine transformation requires. Effective support honors both the difficulty of change and the wisdom that emerges from fully engaging with challenging dynamics. It offers compassion para the struggle while maintaining accountability para growth. It provides safe space
para exploring unconscious patterns while encouraging movimento beyond familiar limitations. Jung also recognized that timing plays a crucial role in these transformations. There are seasons quando souls are ready para deep change, e seasons quando elas need para integrate previous growth. Forced transformation rarely succeeds, because it doesn't honor the natural rhythms of psychological development. The wise empata learns para recognize these rhythms in themselves and others, offering appropriate support para whatever season someone is experiencing. This recognition of psychological seasons can prevent much unnecessary suffering. The empata who pushes for change cuando a narcisista is not ready often creates additional resistance to conflict. The narcisista who demands forgiveness before they have done the internal work para earn it may actually prevent the healing elas claim para want. True transformation cannot be rushed, but it also cannot be indefinitely postponed. Jung observed that there are windows of opportunity quando change becomes possible, and these windows may not remain open forever. The art lies in recognizing these moments and having courage para step through them quando elas appear. For empatas, these moments often come quando elas finally realize that their attempts para change others have been keeping them from their propria development. For narcisistas, elas often arrive através de crisis que makes continued self-deception impossible. Both kinds of moments require tremendous courage, porque elas demand letting go of familiar identities as stepping into unknown territory. The unknown territory que awaits both empatas and narcisistas on the other side of genuine transformation is a realm of relationship possibilities que most people never experience. It is characterized by intimacy that doesn't require sacrifice of self, power que serves rather than dominates, love que empowers rather than enables, the authenticity que invites rather than demands. In this realm, former empatas and narcisistas may find themselves capable of entirely new forms of connection. Elas can meet each other as equals, who each bring unique gifts rather than complementary woundedness. Elas can challenge each other para continued growth rather than simply triggering old patterns. Elas can create together rather than simply reacting para each other. These transformed relationships serve as beacons to show others what becomes possible quando people do the deep work of individuation. Elas contribute para collective evolution not through preaching or teaching, but simply through modeling new possibilities. Other empatas see that boundaries of compassion can coexist. Other narcisistas see que vulnerability as strength can unite. Jung believed that every person who achieves genuine integration contributes immeasurably para the healing of our collective human condition. In a world torn by polarization, projection, and unconscious acting out, individuals who have learned para hold paradox and transform conflict become precious resources para everyone around them. This is perhaps the ultimate meaning of the empata-narcisista dynamic, not personal happiness or individual success, but contribution para the evolution of human consciousness itself. Every empata who learns para love fiercely, while maintaining sovereignty, adds para templates of evolved femininity. Every narcissista who learns para lead through service rather than domination adds para templates of evolved masculinity. These evolved templates become available para future generations who may not need para learn these lessons through the difficult experiences que previous generations required. Children who grow up around adults who have integrated their shadows, a learned conscious relationship, receive gifts that cannot be bought or taught through conventional education. The legacy of those who have done this deep work extends far beyond their propria lifetimes. Jung observed that archetypal patterns, once shifted through individual transformation, remain shifted para all who come after. The empata who breaks generational patterns of codependency creates new possibilities para their entire lineage. The narcisista who learns genuine intimacy changes what becomes available para their children and their children's children. From this perspective, the pain and struggle of these challenging relationships takes on cosmic significance. Every tear shed in service of growth, every boundary established through hard-won wisdom, every moment of choosing love over fear contributes para a vast transformation happening across all of human experience. We are living through times quando these transformations are desperately needed.
Our world faces challenges que require precisely the kinds of integrated consciousness que empata narcisista dynamics can create. We need leaders who combine power with compassion, healers who maintain boundaries while offering service, individuals who can hold complexity without splitting into simplistic oppositions. These capabilities cannot be developed through comforty ease, but only through engagement with exactly the kinds of relationships que stretch us beyond our familiar limits. The empata who learns para maintain integrity under pressure and the narcisista who learns genuine humility through love both contribute essential elements para the consciousness our world needs. This is the true gift que these difficult relationships offer, not just personal healing, mas contribution para collective transformation que serves life itself. When we can recognize this gift, even in the midst of struggle, even the most painful experiences become bearable because ellas serve purposes greater than individual satisfaction. Every interaction becomes an opportunity para practice these evolved capabilities. Every challenge becomes a chance para demonstrate new possibilities. Every relationship becomes a laboratory where consciousness can experiment with more skillful ways of being human together.